Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência. Nesse programa falaremos sobre assuntos bem diversos, mas o principal assunto serão comentários sobre comparações entre a revolução que aconteceu nos Estados Unidos em 1776 e a presente situação do Brasil. Mas eu também vou falar um pouquinho sobre o programa Europa para Todos, com um polêmico cartaz. Eu não sei se os senhores souberam disso, mas eu vou comentar daqui a pouco. Eu vou falar um pouco sobre a guerra que o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, mais os jornais, mais a esquerda, está travando contra os paulistas e contra as polícias. Também vou falar sobre o exército, nosso exército sendo usado contra os cidadãos, graças à falta de atuação, ou até mesmo à atuação de generais que eu já estou vendo que não posso nem chamá-los de covardes, eu tenho que chamá-los de socialistas comprados mesmo. Enfim, eu vou falar sobre essa comparação entre a realidade norte-americana durante a Revolução de Independência, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e a presente situação do Brasil, que o Brasil se encontra. Mas antes de começar, gostaria de novamente dar boa noite a todos. Muito obrigado por estarem ouvindo. Qualquer pergunta, dúvida, podem mandar pelo site, o Blog Talk Radio. Eu estou aqui disponível. E eu vou começar fazendo dando informações sobre as atividades que eu estou propondo, ok? Nessa quinta-feira, dia 15, vai ter uma celebração cívica. Eu não sei em quantas cidades, em quantos estados as pessoas vão ter algum tipo de passeata cívica, ou contra a corrupção, ou pela proclamação da República, pelo motivo que seja, mas eu estou propondo uma espécie de concurso em que eu vou premiar as 3 fotos das placas anticomunismo mais interessantes. Os senhores vão fazer o seguinte: se tiver algum tipo de passeata nos seus
municípios, nas suas cidades, em seus estados, os senhores vão preparar uma placa com uma mensagem claramente anticomunista, ok? Claramente criticando o comunismo, colocando as verdades sobre o comunismo, mostrando como o comunismo é genocida. Os senhores decidam, mas os senhores vão pegar essa placa, vão até a passeata, vão se colocar de preferência no meio de comunistas e vão pedir para alguém tirar uma foto dos senhores com a placa, ok? Essas placas, essas fotos, os senhores vão postar no grupo O Patriota do Facebook, e as 3 fotos mais votadas por quem? Me perguntaram, por quem? Quem é que vai votar essas atividades? Pô, quem tiver inscrito no grupo O Patriota, ou então quem tiver acesso à votação, pô. Não é complicado. Então, os senhores vão colocar as fotos no grupo O Patriota, e as 3 fotos mais votadas vão receber R$50, ok? Vão receber R$50 cada uma. Eu vou mandar para os senhores. E é isso, ok? Então podem preparar suas placas, podem se preparar psicologicamente, porque vão enfrentar oposição, as pessoas vão ser hostis com os senhores, com as senhoras. Então peço cuidado, principalmente que vão em grupo, ok? Não respondam a provocações. O que importa é os senhores colocarem essas placas no meio das manifestações. Se alguém provocar, quiser fazer pergunta desagradável e os senhores não souberem responder, deixa quieto, falem, olha, eu estou aqui só para mostrar essas placas, eu não estou aqui para conversar com vagabundo. Não é necessário falar isso, mas tentem não entrar em atrito, porque eu sei que em alguns lugares, pelo menos, os senhores enfrentarão hostilidade se fizerem isso. Então essa é a primeira atividade que eu estou propondo como um concurso de melhor foto. Então a melhor foto com a melhor placa anticomunista ganha R$50. A segunda atividade será um texto que tem que ser baseado no senso comum. Eu não sei se os senhores conhecem o senso comum, se sabem o que é o senso comum. O senso comum é basicamente um panfleto que foi escrito durante a Revolução Norte-Americana. Ele foi escrito provavelmente no fim de 74, mas ele foi, me desculpem, no fim de 75, mas ele foi publicado anonimamente em janeiro de 1776. E ele basicamente era dividido em 4 partes e propunha uma separação com a Inglaterra. Mas o que é importante nesse panfleto que os senhores podem se embasar para participar desse concurso? Primeiro eu vou falar um pouquinho do senso comum, depois eu vou falar mais sobre as condições desse concurso, que está no grupo O Patriota do Facebook. Então é o seguinte, as 4 partes do senso comum são interessantes porque mostram que houve um esforço filosófico por parte do escritor, por parte do Thomas Paine, para justificar o que estava acontecendo. Então, basicamente, a primeira parte, ele explica como é que surgem governos. Ok? Isso daqui vai ser importante para os nossos objetivos, para separar aquelas pessoas mais anarquistas, os maus elementos, de nós. Ok? Então, sobre a origem do governo, o que o Thomas Paine diz? Ele tenta explicar desde o começo. É uma parte curta, se os senhores puderem ler, leiam, mas é basicamente o seguinte, eles dizem que no começo, quando as pessoas não eram tão abundantes no mundo, havia poucas pessoas habitando as regiões, e elas decidem que é melhor viver em sociedade. É melhor viver em sociedade por causa da divisão de trabalho, da especialização, de vários motivos. Mas elas decidem que é melhor elas viverem perto
de seus irmãos, amigos, parentes. E, naturalmente, isso daí acontece. Então, as pessoas decidem que é melhor viver em sociedade. O ser humano, eu acredito que até muitos animais são seres sociais. Eles precisam dessa interação com outros elementos da espécie. Então, essas poucas pessoas decidem viver em conjunto e isso já forma uma sociedade. Só que essa sociedade cresce um pouco, ok? Ela cresce um pouco, eu não estou falando ainda um município, por exemplo, que nem Santos, Campinas, Brasília, Taguatinga. Estou falando que cresce até o tamanho de uma vila. E poucas pessoas conseguem fazer reuniões para mitigar os problemas que surgem com algumas regras. Ok? Isso daí já é uma sociedade mais sofisticada. Isso daqui é a explicação do Thomas Paine. Ok? Os senhores podem inventar as suas. As senhoras podem colocar o que as senhoras acham que justifica, então origina a sociedade. Isso daqui é a opinião, a visão do Thomas Paine. Está certo que muitos escritores, muitos filósofos seguem um pouco disso daqui, ou então seguem boa parte do que eu estou explicando aqui, mas os senhores têm liberdade de ação quando for fazer o senso comum. Então, continuando. Essa pequena vila, ela cresce um pouco mais. E quando mais pessoas vivem juntas, aparecem mais problemas. Então, um governo é necessário. Para quê? Para enforçar, para garantir o cumprimento das regras, que com o tempo elas podem se tornar leis. Mas, ainda assim, essa sociedade um pouco maior, de um punhado de vilas, ainda permite uma situação de governança direta. As pessoas podem diretamente votar nas propostas, podem... muito obrigado aí o pessoal que está mandando um abraço, que está acompanhando, já falo com o senhor, já mando um abraço aí para todo mundo. Mas é o seguinte, ainda é possível uma representatividade direta. As pessoas escolhem quanto é que vai ser o imposto que cada pessoa tem que pagar, quais são as regras, podem opinar sobre qual vai ser a legislação sobre, não sei, produção de calçadas, ou então até mesmo de divisão de trabalho. As pessoas ainda têm liberdade para opinar diretamente. Mas essas vilas, elas crescem e elas podem formar 1, 2, 3 cidades, várias cidades, não importa. Mas a cidade cresce e passa a ser necessária então passa a ser necessário o expediente de eleições indiretas para garantir a representatividade. Porque, por exemplo, num país com 200 milhões de habitantes é muito difícil fazer um governo com representação direta. Então é necessário algum tipo de mecanismo legítimo, justo, para que haja uma representação indireta, mas onde os senhores, as senhoras vão poder controlar, vão poder pedir contas do babaca que está representando vocês, a gente, ok? Então é isso que tem na primeira parte do senso comum do Thomas Paine. No final, ele critica 2 tiranias existentes na Constituição inglesa, que é a existência de reis e de aristocratas, que são pessoas diferentes do cidadão. Está entendendo? A nobreza e a monarquia, a Casa Real, são pessoas qualitativamente diferentes dentro do arcabouço jurídico, se assim se pode dizer, em monarquias. São diferentes e superiores, com mais direitos do que os demais cidadãos. Aí o Thomas Paine passa para a segunda parte, onde ele fala sobre a monarquia e a sucessão hereditária. E ele usa a Bíblia para mostrar que a distinção entre homens e reis, entre homens e nobres, é falsa. Ok? Que para ele era um cristão, e para ele Deus não aceita esse tipo de coisa. Os homens são todos iguais, Deus fez os homens todos com os mesmos direitos, e essa invenção tirana que é
a monarquia não encontra amparo aos olhos de Deus. Ok? Eu sei que muitas pessoas aí vão entrar em parafuso, porque vão lembrar da Igreja Católica, e as igrejas, elas ampararam muito a questão da monarquia durante a história. Instituições erram, pessoas erram. Eu não sei como os senhores vão fazer para resolver isso. Se tiverem dúvida e estiverem dispostos a achar uma boa justificativa para dizer, ó, a igreja estava errada em amparar essas monarquias, ela mudou, me procurem. Se não, eu não estou nem aí como os senhores vão resolver esse paradigma, me desculpem, esse paradoxo na cabeça de vocês, principalmente porque provavelmente vão ser monarquistas e eu não me dou muito bem com monarquista. Então, a primeira coisa que o Thomas Paine faz nessa segunda parte é usar a Bíblia para mostrar que a distinção entre homens é falsa, é errada. E mais, ele fala assim, de mais valor é um homem honesto para a sociedade e para Deus do que todos os reis que já existiram. Ok? Então ele critica, ele faz uma crítica dura à monarquia. A terceira parte, ele faz pensamento sobre o presente estado de governo na América. Ou seja, ele mostra os conflitos que existem com a Inglaterra, ele propõe uma constituição para garantir a liberdade, a propriedade para todos os homens, bem como a liberdade e o exercício das religiões. Por quê? Porque em monarquias isso daí não é tão garantido. Pode haver aí uma monarquia ou outra onde as pessoas têm certa liberdade de religião. Mas geralmente em monarquias é mais fácil de você tirar essas liberdades. Eu vou, depois de falar sobre a quarta parte, listar os argumentos que o Thomas Paine lista, argumentando. Pô, eu estou todo redundante aqui, né? Então eu vou falar sobre os argumentos do Thomas Paine contra a dominação inglesa e contra a monarquia inglesa, que é a parte principal que eu quero que os senhores escrevam nesse concurso. É o mais importante. A quarta parte fala sobre a presente habilidade da América, e o Thomas Paine usa essa parte para justificar por que é possível romper os grilhões que dominavam, que escravizavam os norte-americanos. Ok? Isso daí eu também gostaria que os senhores dessem bastante atenção na hora da produção do texto. Os argumentos do Thomas Paine contra o governo inglês são os seguintes. Alguns dos argumentos. O primeiro é que o governo britânico governava a América para benefício próprio, não para o bem dos súditos. Segundo argumento, ele dizia que era difícil ajustar as políticas, sendo que o governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos estava na Grã-Bretanha, estava em Londres. Então era difícil fazer esse ajuste. Eles decidiam alguma coisa e ia para a América. Os americanos, os colonos, sofriam os impactos dessas políticas e tinham sugestões de alterações. Isso daí voltava para a Inglaterra e ficava nesse jogo de ping-pong nojento que atrapalhava a condução dos negócios na América. Um outro argumento é que ser súdito de vagabundos britânicos arrastaria automaticamente os Estados Unidos para os conflitos que os reis britânicos inventassem na Europa. E os norte-americanos não estavam a fim disso. Eles já tinham seus problemas aqui na América. Eles não queriam saber dos problemas que a Grã-Bretanha enfrentava. Um outro argumento era que mesmo se a Grã-Bretanha fosse o país mãe dos Estados Unidos, ela perdeu o direito materno, porque uma mãe nunca poderia tratar daquele jeito seus filhos, ok? Se for para dizer, vocês não podem separar, porque a Inglaterra é sua mãe. Pô, mas que mãe fajuta é essa que explora os seus filhos, que não está nem aí para os seus filhos?
Outro argumento era que a América era uma nação, aliás, que ela não era mais uma nação britânica. Ela era uma mistura de nações. Já naquela época havia nos Estados Unidos ingleses, franceses, alemães, holandeses, e muitos deles que chegaram nos Estados Unidos para fugir da perseguição religiosa, de guerras inventadas por monarcas, reis cretinos europeus. Dá para perceber que eu não gosto de monarquia, né? Para mim, monarquia é e eu não estou errado em falar isso, é uma instituição de escravos. E nem eu tenho tido aí vários debates com monarquistas, que eu não sei como ainda existem, mas é mais ou menos o seguinte: meu principal ponto para ser contra a monarquia. Eu não sou, ou então um dia eu serei pai, mas eu quero ser um ótimo pai. Eu jamais vou impor para o meu filho um governo em que ele não vai poder tirar o vagabundo de lá, ok? Isso daí só as pessoas que serão péssimos pais que vão colocar esse sacrifício nas costas dos seus filhos. Eu quero que meus filhos sejam homens livres. E quando eu digo isso, eu digo até com uma certa emoção. Eu quero que meus filhos sejam livres pensadores como eu, que sejam pessoas livres para pensar, para argumentar, para dizer o que eu estou dizendo aqui, porque muito do que eu digo aqui é sério. Por exemplo, não é trivial chamar alguns generais atuais aí de covardes, de verdadeiros socialistas, mas eu quero que meus filhos sejam isso, então que pelo menos estejam numa nação em que seja possível, caso o vagabundo do tirano, então o vagabundo do governante seja incompetente, ele tenha eleições para poder tirar o vagabundo de lá. E é por isso que eu critico tanto esses pentelhos aí que querem colocar, que falam todos cheio de pompa. Não, o príncipe Bertrand, a família real brasileira, para mim são uns babacas, ainda mais se eles querem se achar mais do que meus filhos, do que eu, do que meus pais, do que meus parentes, do que meus amigos. A mim eu aponto aí 5 brasileiros sem sangue azul, ok? Que é como eles se acham, que tem muito mais valor do que esses bundamoles aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o senso comum. E a minha proposta de atividade é a seguinte: os senhores vão pensar nisso que eu disse, ou então leiam o senso comum e escrevam um texto com essas 4 partes, só que aplicadas às atuais condições do Brasil. Então, a primeira parte do seu senso comum será constituída de quê? Os senhores vão explicar como é que surgem os governos e para que serve o governo. E nessa parte eu solicito às senhoras e aos senhores que tentem pensar mesmo. Por que a porra do governo existe? Por que ele existe? Então escrevam isso com as suas palavras, inspirados ou não em filósofos, em pessoas que os senhores admiram, inspirados ou não na Bíblia, inspirados ou não, não sei, na teoria da evolução, vai saber. Então, escrevam, pensem para escrever a origem do governo, para que o governo existe. A segunda parte que eu quero que os senhores escrevam é sobre o presente governo do Brasil. Da mesma forma que a segunda parte do Thomas Paine falava sobre o presente governo da América, que era monarquista, que estava na Inglaterra, os senhores vão procurar entender e explicar qual a situação do governo no Brasil. Por que ele não nos representa mais? Aliás, me desculpem, vão tentar explicar como ele funciona e já começar a pensar quais são suas falhas, ok? É isso que eu quero na segunda parte. Para isso, os senhores provavelmente vão precisar estudar um pouquinho a Constituição, ou não, se os senhores já têm uma noção, já têm uma crítica fresquinha na cabeça dos senhores, coloquem aquilo. O que eu quero é saber o que está no coração dos senhores. Não é um trabalho acadêmico super sofisticado. A terceira parte, sim. A terceira parte
eu quero e eu acho que é nessa parte que os senhores têm que dar mais atenção. Os senhores vão pensar, por que esse lixo de governo, não é petista, esse lixo de governo esquerdista, do qual o PT também faz parte, mas PSDB também, PMDB também, democratas, todo esse lixo, por que esse lixo não nos representa? É porque eles mandam o exército lutar contra cidadãos brasileiros lá em Mato Grosso, é isso? É porque o governo tem visto os cidadãos de São Paulo serem perseguidos por uma facção criminosa e não há apoio nem aos policiais e nem aos paulistas. É por isso? É porque os ministros do Supremo Tribunal estão corrompidos e estão legislando no lugar daquelas pessoas que deveriam ser nossos representantes. É isso? Então os senhores vão pensar em tudo que incomoda os senhores nesse governo e vão colocar na terceira parte. A quarta parte será quais condições nós temos de luta e de vitória. Quando eu falo de luta, eu não estou falando de violência, de dar tiro, mas de números. Quem é que está conosco? Quem é que está conosco ideologicamente? Quem é que na hora do vamos ver a gente pode contar? O que nós podemos fazer para melhorar o Brasil? Para não deixar que esse golpe comunista seja levado até suas últimas consequências. Nós estamos com quem? Com federalistas, com evangélicos, com católicos, com os libertários de verdade. Nós não estamos com quem? Com monarquistas, com integralistas, com essas cartas marcadas que têm aparecido para ressuscitar partidos conservadores, mas que nós sabemos que tem todo um background comunista. Essas são as pessoas que nós não podemos contar. Quais setores da sociedade nós podemos contar e o que nós podemos fazer para alcançar novos setores? É isso que eu quero. Ok? Então, uma vez que os senhores terminarem de escrever esse manifesto, os senhores podem colocar o título que for e eu não vou colocar nenhum limite de páginas. O que importa é que os senhores postem esses trabalhos no grupo O Patriota do Facebook e que coloque antes do título Concurso Senso Comum O Patriota. Ok? É só isso. Concurso Senso Comum O Patriota e postem o título e o manifesto das senhoras e dos senhores no grupo Patriota. Os trabalhos mais votados, os 3 trabalhos mais votados, ganharão R$100 cada, ou seja, um peixinho, ou então 2 onças. E, na verdade, tudo isso daí é besteira, porque eu vou depositar na conta dos senhores, não vai ter dinheiro físico envolvido, a menos que os senhores prefiram, porque aí eu posso mandar por correio. Mas os vencedores também vão poder escolher um livro da lista de leitura minha, não das outras que eu permito para os grupos de leitura. Da minha lista de leitura, que eu sei que eu tenho acesso aos livros, que está lá no grupo O Patriota, A Voz da Resistência. Okay? Eu já postei uma mensagem, um artigo explicando direitinho as condições desse concurso, dessa atividade. Ela está lá no grupo Patriota, eu coloquei hoje, nesse dia 13 de novembro. E quem mais? Assim, os senhores devem terminar isso até o dia 30 de novembro de 2012. Os trabalhos terão mais 5 dias para ser votados, mas olha só, se os senhores fizerem um trabalho mais rápido, mais rapidamente, não estou falando aqui da qualidade, pode, às vezes, existem gênios aí me ouvindo que conseguem fazer um trabalho bom e rápido. Então, quanto antes os senhores colocarem o trabalho dos senhores lá no grupo Patriota, mais votos os senhores poderão ter. Então, não deixem para o último dia, porque os senhores só vão ter 5 dias para receberem votações. Ok? E eu solicito também para os participantes, para os membros do grupo Patriota,
Não existe muita seleção, ok? Dos participantes do Grupo Patriota, é só procurar no Facebook e solicitar a entrada. Eu sempre aceito, ok? Eu excluo as pessoas que começarem a postar coisas comunistas ou esquerdistas, mas se o senhor ou a senhora for mais para aquele lado e desde que esteja lá para aprender, eu não vou excluir os senhores. Mas então, para participar do Grupo Patriota, basta entrar no Grupo Patriota, solicitar a filiação. Eu aceito, os senhores estão prontos para votar, para postar, e novamente com essa condição. Se colocar alguma coisa de esquerda, eu excluo mesmo, não estou nem aí. Então é isso. Participem. É um concurso importante, é um concurso que os senhores podem ser a força motriz de uma nova revolução cultural. Pensem nisso. As pessoas podem olhar o texto dos senhores e pensar, pô, o que essa pessoa está dizendo é muito verdade. E daqui a 100, 200 anos, o nome dos senhores vão ser lembrados pelos nossos filhos, netos, bisnetos. Então, participem, é um concurso interessante, é um concurso importante e tem prêmios, ok? Então, antes de continuar, eu vou colocar aqui numa música vamos ver, o hino da Proclamação da República, só para deixar mais claro que eu acho que monarquia é um regime de escravos que não presta e que não adianta argumentar. Não adianta, eu sou monarquista, mas eu também... Não, tu é monarquista, tu é escravo, tu quer ser escravo, tu quer um rei, tu quer um dono para você. Tu quer uma solução fácil, quer colocar lá no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, uma pessoa que, olha, eu tenho todas as soluções, não se preocupe que eu vou resolver para vocês. E não é assim que patriotas republicanos pensam. Nós pensamos que temos que ter a solução nós mesmos e fazer o que é justo, o que é certo para resolver o problema sem depender de reis vagabundos. Ok? Então fiquem aí com o hino da Proclamação da República. Sejam palhos de luz desdobrados sobre a longidão desse céu, desse canto rebelde o passado, bem remidos na cor de Isabel. Vejo o hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando subir. Liberdade, a verdade sobre nós, das lutas na tempestade, das cruzamos tua voz. Nós lembremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro nos beijos da aurora, as irmãos são tiranos do fim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que é duro,
nós queremos é de amor, nossa moça escolher. Nossa guerra do fronte supremo, precisamos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Ajuda na tempestade, graças somos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobre a púrpura rédeas de pé. Tenha pois brasileiros avante, vencedores olhamos local, seja o nosso país triunfante, livre terra de livre igual. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Ajuda na tempestade, graças somos tua voz. Então, é isso aí. Retornando ao Patriota, a voz da resistência, eu gostaria de mandar um abraço a todos os cidadãos aí que estão ouvindo o programa, principalmente ao Alisson, ao Renato Aguiar e ao GCM Presoto. Muito obrigado aí por estarem participando. Realmente aqui estão falando algumas informações importantes. Em primeiro lugar, eu quero dar meu depoimento como ateu. Os senhores sabem que eu sou ateu. Meu depoimento como ateu é o seguinte: a palavra Deus nas notas de real nunca se levantou para tentar me estrangular, para me matar, para fazer qualquer coisa de ruim comigo. Ela nunca me prejudicou de qualquer forma, mesmo que seja mínima. Ao mesmo tempo, nós temos um cenário de guerra civil em São Paulo, em que as lideranças, né, o governo, inclusive esse governo lixo do Alckmin, que vai ser complementado pelo governo lixo do Haddad, eles não estão fazendo absolutamente nada para proteger os cidadãos e os policiais dos vagabundos do PCC. E por que eu falei a questão do ateu, que a palavra Deus nunca me prejudicou nem nada? Os senhores já se perguntaram por que, nesse momento, existem vagabundos infiltrados no Ministério Público, atuando politicamente, com uma agenda de esquerda, em que eles poderiam estar atuando, tentando resolver esse problema da violência em São Paulo. Eles não, eles decidem encher o saco do Banco Central e dos cidadãos para tirar uma frase cultural, que diz muito sobre a cultura do Brasil, das notas de real. Por que isso acontece? Os senhores já pararam para pensar nisso? Os senhores acham que é à toa? Que olha só, desde, se eu não me engano, 24 de outubro, até hoje, 13 de novembro, 150 pessoas morreram em São Paulo, vítimas de ataques de vagabundos criminosos do PCC. 150 pessoas. Ainda assim, existe babaca no Ministério Público para se preocupar com a nota de real e não com a violência em São Paulo. Por que isso acontece? É uma das coisas que os senhores podem colocar na questão 3, né, na parte 3 do por que esse governo lixo não nos representa mais. Inclusive, é uma das coisas que eu uso para argumentar que PSDB é tão lixo quanto PT. Os senhores notam que esses ataques, essa questão, essa condução frouxa do PSDB, do governo de São Paulo, diante
afronta contra os nossos policiais e principalmente contra a população de São Paulo é fruto da agenda de esquerda. É só isso. Os senhores notam que só em São Paulo os jornais falam alguma coisa sobre isso. Mas me respondam com sinceridade. É o destaque? Olha só. 150 pessoas morreram em ataques criminosos. Não foi em assalto por acaso, não foi em acidente durante um conflito entre ladrões de última hora e a polícia. Foram ataques planejados. 150 pessoas morreram e os jornais não dão o devido destaque. Aqui em Brasília e no resto do Brasil, eles quase não mencionam isso. Fique claro, eles quase não mencionam isso. O destaque que deram, por exemplo, para a crise dos aeroportos era muito maior do que está acontecendo em São Paulo, para se ter uma noção do quão retardados são os jornalistas atualmente. O quão eles são capazes de valorizar eventos qualitativamente diferentes e muito afastados na escala de importância. Quando pessoas são perseguidas por bandidos e em 20 dias 150 pessoas morrem, quando durante um ano 100 policiais são mortos por vagabundos do PCC. E nos jornais, nas revistas, eles dão importância para coisas supérfluas, para matérias bobas, para tentar proibir, não sei, funk, Big Brother, um bocado de assuntos secundários. Existe alguma coisa de errado, ok? Então vamos nos conscientizar desses problemas que estão acontecendo em São Paulo. Eu vou tentar falar um pouquinho só mais sobre isso, mas depois de dar a primeira informação de hoje, depois das atividades, depois desse devaneio, que é o seguinte: não sei se os senhores acompanharam um programa que a União Europeia lançou recentemente, chamado Europa para Todos. E o pôster inicial desse lixo era uma estrela composta por diversos símbolos religiosos. Acontece que entre esses símbolos religiosos havia 4 símbolos comunistas. Olha só, no Europa para Todos, no pôster principal, no pôster promocional do Europa para Todos, havia 4 menções de um símbolo responsável por matar mais ou menos 4 vezes mais que o nazismo. Estão entendendo? Matar 4 vezes mais em tempo de paz. Olha só. 100 milhões de pessoas pelo menos morreram por incompetência comunista e por tirania comunista. Ainda assim, os vagabundos da União Europeia deram permissão para alguns marqueteiros colocarem 4 símbolos comunistas no pôster promocional do Europa para Todos. Mas não para por aí. A Europa, todos sabem, é um continente de maioria cristã. Nessa estrela, que era um mosaico de símbolos religiosos, havia 4 símbolos islâmicos num momento em que há uma rixa cultural entre muçulmanos e europeus. Ok? Quando eu falo aqui, quando eu estou criticando os vagabundos que conduzem a União Europeia, eu não estou falando contra os europeus. Eu já fui para lá, são pessoas muito agradáveis, são pessoas muito civilizadas, e eu poderia até dizer, em minha experiência na França, por exemplo, é de que os franceses eles são muito mais conservadores do que esse esquerdista, né, que as pessoas pintam o francês, acham que todo francês é um porra louca esquerdista, mas não, eles são muito conservadores, principalmente nas cidades do interior, eles prezam muito pelas liberdades individuais, eles são muito religiosos e eles são também muito... Eu vi isso principalmente em Paris e em Orleans, muitas homenagens à ajuda norte-americana na Segunda Guerra Mundial, num sistema em que, num mundo
onde as pessoas costumam demonizar os norte-americanos. Os franceses fazem várias, eu não vi só uma ou duas, eu vi várias homenagens aos norte-americanos pela ajuda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu falo que os vagabundos que conduzem a União Europeia são comprados, são comunistas, estão com uma agenda de implantação fabiana do socialismo, eu estou mirando, estou concentrando minha crítica naqueles vagabundos, ok? Não pensem que não temos aliados na Europa, que temos. Eles não se fala muito nisso, faz parte da política, dessa supremacia esquerdista na mídia. Então, é claro que toda a mídia brasileira vai dizer que a Europa é um continente de esquerda, que o Obama é uma pessoa iluminada e que os republicanos são caipiras, conservadores radicais. Eu só concordo com as duas primeiras. Eu acho que caipira é um elogio, eu gosto quando me chamam de caipira, e eu também gosto quando me chamam de conservador. Mas eles tentam pintar o republicano como uma pessoa ruim, como uma pessoa radical, uma pessoa com raiva, que promove guerra, coisa e tal. Aí os senhores tentem comparar a situação de guerra no Iraque e na Síria. O Obama atacou, tem financiado os grupos guerrilheiros na Síria sem nenhum motivo. No sentido de sírios atacando os Estados Unidos. Agora, havia, no contexto da guerra do Iraque, contatos, mesmo que seja mínimo, contatos e financiamentos do governo iraquiano, assim como o Irã também financiou a Al-Qaeda, o Paquistão e elementos de todos esses países. Então, existia elementos mínimos para iniciar uma guerra com o Iraque. Agora, na Síria, eu não vi isso. Simplesmente, a nova esquerda resolveu colocar um pezinho lá na Síria. Os senhores notam que, inclusive, recentemente foi publicado um vídeo, foi muito falado esse vídeo, inclusive, por incrível que pareça, em que os rebeldes metralham covardemente soldados desarmados. Okay? Eles exterminam soldados. Esse tipo de denúncia já tinha sido feito faz tempo. Outras imagens e outros depoimentos sobre isso já estavam circulando na mídia. As pessoas sabem que os guerrilheiros sírios são mais ou menos da mesma laia que os vagabundos dos terroristas e guerrilheiros que lutaram contra a sociedade aqui no Brasil, na época do regime militar. E é isso. Então, as pessoas comuns, elas provavelmente vão receber essas notícias de que a Europa é um continente de esquerda e os Estados Unidos está em uma boa situação porque o líder deles é o comunista do Obama. Então não deem muita trela para essa mídia comprada, nojenta e retardada que temos no Brasil. Mas é isso. A União Europeia quis fazer esse pôster promocional, Europa para Todos, colocou 4 menções ao comunismo, repetindo, responsável por 3 ou 4 vezes mais mortes do que o nazismo, mais de 100 milhões de mortos pelas mãos e pelas políticas comunistas, eles colocam lá no topo da estrela. É o símbolo mais importante do pôster promocional que esses vagabundos inventaram. O símbolo do islamismo aparece 4 vezes no Europa para Todos, ou seja, a Europa é para todos, principalmente para comunistas, principalmente para muçulmanos e os cristãos. E a cruz? Quantas vezes aparece? 3 vezes. Olha só, um continente cristão desvaloriza essa herança cultural cristã, coloca lá 3 vezes a cruz cristã, mas coloca 4 vezes um símbolo que matou milhões de pessoas. Inclusive, eu posso comentar aqui, aquilo que eu sempre falo, o comunismo é uma religião do mal. É uma religião do mal. Existem dogmas, existem rituais, existem pensamentos que o fiel, o crente comunista tem que ter. E eu estou falando isso porque o símbolo do comunismo
nesse pôster promocional aparece ao lado do símbolo de várias religiões. Então, imagine, por que os vagabundos lá compararam o comunismo com uma religião? Não é à toa, é porque o comunismo é de fato uma religião, só que do mal. Ok? Cultua os 7 pecados capitais, como já expliquei em outros programas. Então agora eu vou passar para a questão da guerra do governo de São Paulo, da mídia paulista, contra a população e contra os policiais. Vou lembrar aqui que quase 100 policiais morreram no estado de São Paulo nesse ano, só até agora, ok? Ainda tem 2 meses aí, provavelmente os vagabundos do PCC vão fazer mais baixas, provavelmente a mídia não vai dar a importância devida, e isso daí vai continuar. Talvez eles parem por acordo com o vagabundo do Haddad, só para a população se achar mais segura, mas notem que o poder de tocar o horror ainda está lá. O PCC não está fazendo isso à toa, ele recebe ordens para fazer isso. Senhores, tentem imaginar por que justamente no final de 2012 o PCC resolveu tocar o horror e matar policial a rodo. Mas também tem o lado dos cidadãos, né, que eu não tenho falado. Infelizmente eu tenho colocado aí realmente mais importância nessa questão da perseguição aos policiais, mas eu não tinha ido até São Paulo. Eu fui recentemente para Santos, eu consegui ver mais reportagens sobre o que está acontecendo, e olha só, eu descobri que essa perseguição não é só contra os policiais. Nessas últimas 2, 3 semanas, 150 paulistas foram assassinados por vagabundos do PCC. 150 só em um prazo de 3 semanas. Inclusive, eu escrevi um pequeno manifesto no meu perfil no Facebook contra os intelectuais brasileiros que não existem. Os senhores já pararam para notar como não há nenhuma proposta de solução para isso nos discursos, nos artigos desses babacas? Eu sempre bato naqueles 2 porcarias que escreveram "Por que virei à direita?". Talvez um dia eles se transformem em direitistas, mas tem que apagar boa parte da forma como eles militam. Mas o Pondé, recentemente, e já durante esses ataques do PCC contra os policiais, contra o povo do estado de São Paulo, escreveu um artigo extremamente comunista, criticando a sociedade de consumo, criticando a sociedade ocidental, dizendo que o comunismo não conseguiu fazer com a sociedade, o livre consumo, a liberdade de consumo conseguiu. Ou seja, uma liberdade é ruim. Olha só que tipo de intelectual temos em São Paulo. É lógico que essa qualidade de intelectual só pode ser de esquerda. E o outro, que é se eu não me engano, é o JP Coutinho. O Coutinho, ok? Eu conheço ele como o Coutinho. É um português que escreve, adivinhem, para Folha de São Paulo. Ou seja, não vai sair coisa boa. Eu não sei o que ele escreveu, provavelmente alguma coisa sobre cinema, arte ou alguma bichice que ele gosta de escrever. Mas tenho certeza que ele não agendou situações importantes da sociedade brasileira, nem de Portugal, para que vale a pena eu comentar aqui. Então é esse tipo de intelectual que quer se passar por direitista, que quer se passar por conservador. Infelizmente, até o Rodrigo Constantino cai um pouco nisso. Eu vi ele apoiando lá o Pondé, eu vi ele promovendo seminários de economia verde no Instituto Milênio, do qual ele é um dos fundadores, eu acho que ele administra aquela porcaria lá. Recentemente ele tem falado muita coisa aí mais conservadora, talvez com medo de perder seu apoio, mas eu há muito tempo já leio ele pensando onde está a infiltração comunista, onde está o detalhe de esquerda no texto dele. Talvez isso daí com o tempo, quando eu ver que ele não defende mais essa economia verde, quando eu ver que ele não é tão contra a economia de mercado, então quando ele começar a dar mais conselhos para o Pondé. Que o Pondé, naquele texto, ele falou assim, que só uma pessoa retardada
para passar na frente de um shopping e não sentir vontade de vomitar. Ou seja, se o Rodrigo Constantino fosse um bom amigo, ele chegaria lá no Pondé e falava: ó, Pondé, isso daí é uma doença psiquiátrica. Não é normal uma pessoa passar na frente de um shopping, de um centro de consumo, de um supermercado e ficar com vontade de vomitar. Provavelmente você tem probleminhas mentais. Procure um psiquiatra. Mas então, por isso que eu tenho falado muito do Rodrigo Constantino. Antes eu achava que ele era um cara do bem, mas depois disso, claro que ele ainda pode se redimir, mas é necessário fazer o que conservadores e direitistas fazem, ou seja, não seguir a porra da agenda comunista, não falar de economia verde, não defender os porras lá dos Guaranás, sai daqui, os Caiovais Guarani, ok? Inclusive é um tema interessante, né? Esses bandidos que usam crianças e mulheres indígenas para invadir propriedade, colocar a vida de inocentes em risco e ainda posar de coitadinhos. Olha só, eles invadem fazendas. Eles usam mulheres e crianças. E mais, eles chegam ao absurdo de propor uma morte coletiva que, pensem bem, os senhores realmente... Se tem algum esquerdista me ouvindo e está envolvido com essa questão do Guaraná sair daqui, ouçam direitinho. Os senhores realmente acham que as crianças com menos de 10 anos de idade têm consciência dessa ameaça que os adultos fizeram? Adultos, não digo nem todos os adultos, os vagabundos, líderes desse movimento, propuseram de uma morte coletiva dos Guaranás saiam daqui? Acho que eles têm consciência que as crianças consentem com o suicídio coletivo. Quando é que os senhores vão começar a crescer e ter consciência de que as crianças estão lá como vítimas? Vítimas de vagabundos que saíram de algum lugar que não estava tendo problema e invadiram uma propriedade. Okay? O Brasil é enorme. Está cheio de lugar que o governo nem conhece. Por que eles não vão para lá? Por que eles não vão em propriedades do governo que não existe chances de conflito com os proprietários da terra que têm famílias na fazenda? Por que eles não fazem isso? Porque a liderança dos Guaranás, saiam daqui, são comunistas, ok? Eles estão fazendo aquilo com um propósito. Eles sabem o que estão fazendo. Eles planejaram direitinho, eles receberam essa ordem, ó. Vocês vão pegar essas crianças e essas mulheres e esses outros índios babacas e vão invadir a propriedade de alguém. Você finge que não entende o que é propriedade, falando que é índio. Você finge que não entende o que é propriedade. Mas mesmo assim, vocês vão usar essa massa, uma massa que inclusive contém muita criança e mulher inocente, e vai invadir a propriedade de pessoas que podem estar armadas e com medo. Ok? Olha só. E não é como é que eu posso dizer? Não é uma novidade esses vagabundos atirarem contra forças do governo que tentam tirar eles de lá. Tentam tirar eles de lá porque tem uma ordem de devolução da posse, ok? De expulsão, uma ordem de expulsão de vagabundos da terra invadida. Então não é novidade isso daí aconteceu em 95 lá em Curumbiara. Os índios atiraram, nas duas vezes em que os policiais tentaram tirar os vagabundos de lá, eles foram recebidos na bala. 2 policiais morreram, ok? Foi comprovado que o tiro que matou uma garota saiu de um dos bandidos, ou seja, bandido fazendo bandidagem e matando crianças. E a mesma coisa que está acontecendo nessa questão dos Guaranás sai daqui, dos Guaranis Caiovás, e que as pessoas estão como pessoas, como é que eu posso dizer? Estão caindo muito fácil nessa armadilha da esquerda. Ok? A esquerda
cria coitadinhos para adolescentes retardados colocarem do lado do seu nomezinho 2 palavras que vai ter um apelo específico, e é por isso que eu estou militando aqui, porque é importante a gente quebrar essa corrente. É importante, quando eu me manifesto no Facebook, ou então em qualquer outro meio, olha, eu acho que as pessoas, os adolescentes que colocam Guarani Caiová do lado do nome são retardados, são pessoas desinformadas, são ignorantes. Isso daí não é à toa. Não é porque eu tenho raiva deles. É porque eu sei que isso daí vai dissuadir muitas pessoas de fazer isso. Porque sabem, pelo menos eles vão pensar, por que ele está falando isso? Vou procurar aqui o que está acontecendo lá e vão descobrir que, na verdade, os Guaranis Caiovás invadiram uma propriedade, ou seja, uma fazenda que tem dono, onde a família de pessoas honestas viviam, e a esquerda quer usar essa mística em torno do índio para comprar apoio de pessoas retardadas, ignorantes e desinformadas. Ok? Então se manifestem também. Digam nos meios sociais que os senhores também não concordam com os Guaranis Caiovás, que eles têm que ser expulsos dessa propriedade e vão ficar onde eles estavam. Porque onde eles estavam não tinha nenhuma necessidade dos vagabundos da liderança impor às crianças um suicídio coletivo, não sei o que eles estão propondo agora. E, novamente, da mesma forma que eu critiquei a atual intelectualidade de não propor medidas concretas contra a bandidagem no Brasil, onde é que estão os intelectuais para dizer que não está correto essa situação em que índios invadem propriedades e a sociedade se coloca na defesa dos bandidos. E mais ainda, que os índios estão... Olha só, que fique claro, eu não estou falando de todos os índios, eu estou falando da liderança composta por vagabundos treinados, educados por socialistas, comunistas e esquerdistas. Que esses vagabundos, eles estão usando crianças, eles estão usando mulheres inocentes, eles estão usando até outros índios inocentes que vivem no meio do mato e que chega lá o carinha do Greenpeace e manda eles invadirem terras e ele não sabe o que está fazendo, que ele sabe que é para seguir o líder dele. Onde é que está a intelectualidade? Os intelectuais para falarem assim, não, o mínimo que eles têm que fazer para eu apoiar eles, olha só, estou até pensando numa situação menos, como é que eu posso dizer, menos injusta da esquerda. O esquerdista, um pouquinho só mais sensato do que esses vagabundos, pensaria assim, olha só, para eu apoiar esses vagabundos, eles teriam que fazer isso sem as mulheres e as crianças. Mas não, os esquerdistas são foda. Eles são vagabundos mesmo no sentido de, eu tenho consciência de que bandidos, invasores, usaram crianças e mulheres como escudo para invadir propriedades que têm um uso, propriedades habitadas. Ainda assim, eu me coloco ao lado desses vagabundos. Então, para mim, que saibam, que fique claro, pessoas que apoiam vagabundos em suas vagabundagens são vagabundas para mim também. Então, esses esquerdistas que estão apoiando os Guaranis Caiovás, os Guaranis Sai Daqui, são vagabundos. Na minha opinião. Na minha opinião, são um bando de vagabundos. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer nesse sentido, mas antes de continuar, principalmente com o senso comum, eu já falei, com as revoluções comparadas, tem mais uma informação importante. Que olha só, eu descobri que um batalhão do Exército, deixa eu ver se eu consigo encontrar, o 58º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, foi até o município de Alto da Boa Vista, localizado na região norte do Mato Grosso, para quê? Com ordens de retirar os fazendeiros, os proprietários, de pelo menos 70% do município.
Para quê? Para criar uma nova reserva. Por que eles fazem isso em locais habitados por pessoas? Por que eles não fazem isso em territórios não habitados da União? Porque existe uma intenção em criar revolta e guerra de classe. É importante. Os senhores notam, eu descobri que os ataques do PCC, eles acontecem mais, principalmente, na periferia. É justamente a periferia o foco dos vagabundos da esquerda. Por quê? Porque eles estão numa situação de desespero. Pessoas desesperadas, elas optam por soluções fáceis. Mas não existe solução fácil. A esquerda fala assim, olha só, se vocês votarem em mim, tudo vai se resolver. É só isso que a esquerda fala. E os babacas, e lá os pobrezinhos da periferia, que sofrem com a política e a ideologia da esquerda, votam na esquerda. Da mesma forma, esse ataque sistemático, consistente e objetivo, nós sabemos que a esquerda está fazendo isso, contra os nossos fazendeiros, é justamente para criar um sistema, um clima de guerra no campo, um clima de guerra de classes. O pessoal do campo vai começar a pensar, pô, os babacas da cidade não nos apoiam. E vão começar a propor coisas que vão prejudicar o pessoal da cidade. E o pessoal da cidade vai reagir. Fazer, pô, então eu quero que vocês percam mais propriedades. E fica nessa vagabundagem de guerra entre irmãos e ninguém nota que o que é necessário é a gente aqui na cidade falar, pô, eu acho que a propriedade lá no campo tem que ser respeitada. Esses vagabundos do MST, esses vagabundos do movimento indígena, esses vagabundos do PT, tem que ser tudo colocado na cadeia por agredir a propriedade dos nossos irmãos no campo. Mas é uma estratégia da esquerda manter esse clima, ao mesmo tempo que compra com mídia tendenciosa a opinião de vários retardados na cidade que vão apoiar MST, vão apoiar indígenas invasores, vão apoiar esses movimentos guerrilheiros de esquerda, enfim. E agora, essa novidade, essa introdução que a presidente Dilma fez de colocar o exército no meio. E aí que eu deixo claro, cadê os bons generais? Cadê eles? Será que um general não apareceu para falar, olha só, eu não faço isso, eu não coloco meu exército contra brasileiros. Ou então sofisticar mais o argumento, eu não vou colocar meu exército contra cidadãos, contra o direito da propriedade. Não, os generais hoje, eu acho que eles estão aceitando isso de uma forma tão fácil que eu acho que eu nem posso chamá-los de covardes. Eles são covardes, mas covarde é muito pouco para chamar alguns generais. Eles são comunistas comprados mesmo. Eles estão seguindo essa tendência comunista, essa política do governo, esperando uma boquinha na Petrobras, no Conselho Executivo da Petrobras, de alguma estatal que pague bem. Ou seja, não são mais generais, eles estão pensando neles. Eles não estão pensando no Brasil, no país, nos cidadãos. É claro que eu não estou falando de todos, existem muitos generais bons, por exemplo, aquele general Heleno era um ótimo general, uma pessoa confiável. Mas olha só, e também para não dizer que não existem militares bravos, militares bons. Inclusive, eu sou militar da reserva, eu servi no Exército Brasileiro, e eu posso dizer que o Exército é o grupo social no Brasil que contém mais conservadores e anticomunistas. Mas ainda assim é aquele negócio, os comunistas se infiltram de uma forma muito persistente e perseverante, e eles têm recursos quase ilimitados. Eles já se infiltraram no Exército com o vagabundo do general Geisel e continuaram com o Figueiredo e por aí vai, né? Tanto é que quando foi para dar uma medalha para o vagabundo do Genuíno, se eu não me engano, o Genuíno e a Dilma Rousseff tem medalhas militares, medalhas de honras militares. O comandante do Exército ele não falou, não, eu não vou dar. Não, mas você tem que fazer isso. Isso é uma ordem. Não, mas olha só, se eu fizer isso,
meu nome vai ficar para o rol da infâmia, para o resto dos tempos, que já está, né? Esses generais aí que permitiram, eles não são dos nossos, ok? Eles estão mais ali com Dirceu, estão mais com Lula, estão mais com José Genuíno, estão mais com a Dilma. Provavelmente tem ali troca de elogios, de favores, de amizade. Não estão com a gente. Quando o nosso movimento conservador de direita prevalecer, vai estar na literatura, não digo em livros escolares, que não tem que ter ideologia em livros escolares, mas vai ter um bocado de livro falando, olha só, o general tal, comunistão, permitiu isso. Os comandantes desse 58º Batalhão de Infantaria Motorizada, eles lutaram contra brasileiros. Ou seja, eles são pessoas sem honra, ok? Nós não sabemos o que pessoas com tão pouca honra estavam fazendo em nosso exército. Felizmente, a situação mudou e esse tipo de idiota já saiu do nosso exército brasileiro. Agora eu vou fazer um elogio ao coronel Celso Osório Souto Cordeiro. Olha só, esse daqui é uma informação de 5 de novembro de 2012. Ele estava em Marabá, no grupo de trabalho do Araguaia, em uma palestra, deixa eu ver se tem aqui, era uma palestra da Secretaria de Direitos Humanos, com elementos do seu quartel, ok? Estava lá o pessoal do seu quartel, estava lá o coronel Celso Osório de Souto, e os babacas da Secretaria dos Direitos Humanos começaram a fazer palestras e colocar vídeos difamando o exército com mentiras, que nós sabemos que é mentira. E o coronel, ele interrompeu a reunião, disse que aquilo ali era um absurdo, que aquilo não aconteceu. Ele teve coragem de se manifestar contra esses vagabundos. É claro que a imprensa, deixa eu ver qual é o jornal que está criticando ele. Eu acho que é o Diário do Pará. O Diário do Pará falou assim, num gesto exaltado e de destempero, o coronel Celso Osório, do comando da 23ª Brigada de Infantaria da Selva do Pará, interrompeu aos berros a reunião do grupo de trabalho do Araguaia em Marabá, onde era exibido um documentário com depoimentos de camponeses vítimas dos militares durante a guerrilha do Araguaia. O que é uma mentira, nós sabemos disso. Esse grupo, essa comissão da mentira que estão criando, ela tem uma das intenções de aumentar o número de vítimas do regime militar, sendo que nós temos livros, nós sabemos que os camponeses ajudavam os militares, os senhores sabiam? Que os camponeses ajudaram os militares contra os vagabundos terroristas lá no Araguaia? Sabiam disso? Então, saibam disso. Os camponeses tinham medo desses vagabundos barbudos que diziam que queriam implantar uma sociedade socialista aqui no Brasil. E ajudavam os militares. Muitos desses camponeses foram vítimas desses vagabundos porque ajudavam os militares. Sabiam disso? Então, é uma das intenções dessa comissão da mentira, aumentar o rol de vítimas dos militares, porque nós fazemos as contas e nós já sabemos que as vítimas dos terroristas vagabundos chegam a 200, ok? Sendo 150 mortos, inocentes mortos, e 50 mutilados. Enquanto as vítimas dos militares eram esses vagabundos que pegavam em armas, que atiravam em civis, que atiravam em cidadãos, que eram um problema de segurança. Ok? Estão entendendo? Era um problema de segurança. Então, a nossa contagem já está se aproximando da deles. Então, eles têm que inventar uma coisa para demonizar mais o regime militar, que frustrou o golpe comunista em 1964. Aí aconteceu a contra-revolução de 64, o vagabundo de João Goulart teve que sair do país. Outra coisa que eu quero que os senhores pensem. Quando os senhores ouvirem sobre a Revolução de 64, procurem ver as fontes que dizem assim, os militares assumiram o poder e um bocado de pessoas fugiram.
ok? Pessoas fugiram do Brasil depois que os militares assumiram o poder. Que, na verdade, essa questão de transformar aquele governo provisório em um governo permanente veio depois. Mas quando os militares mostraram que tinham consciência desse golpe que estava sendo planejado, um bocado de vagabundo fugiu. Por quê? Pensem assim, se hoje os militares, ou então algum grupo que não seja o PT, ok? Qualquer grupo que não seja o PT, vamos supor, o Ministério Público, eles se armam e tomam o poder. Os senhores vão fugir? Eu sei que eu não vou fugir, porque eu não tenho nada a dever. Eu sou um cidadão, um law-abiding citizen. Sou um cidadão cumpridor das leis. Eu não vou fugir. Agora, por que vagabundos fugiram e por que são justamente esses vagabundos que fugiram que tinham e têm contato com comunistas e que estão envolvidos nos passos mais largos da implementação da agenda comunista no Brasil? Eu acho que os senhores já perceberam qual é a resposta. Mas, pois bem, esse coronel Celso, ele disse assim, militares, todos fora. Gritou o militar que em julho fora condecorado com a medalha do pacificador, merecido. Eu só não receberia essa medalha enquanto o exército brasileiro não se manifesta no sentido de anular a concessão dessa medalha aos vagabundos terroristas. Enquanto vagabundos como José Genuíno, terroristas como Dilma Rousseff e outros babacas ainda tiverem essa medalha, eu faço questão de não ter, não tenho nenhuma pretensão de ter medalhas que guerrilheiros de esquerda também têm. Mas esse nobre militar, o coronel Celso Osório, ele recebeu essa medalha, percebeu que havia uma tendência política e ideológica do representante da Secretaria dos Direitos Humanos, ele se manifestou, que é exatamente o que devemos fazer. Temos que se manifestar quando vemos absurdos. O Diário do Pará criticou ele, mas olha só, o comandante do Exército que concedeu a medalha, ou então medalhas militares, para Dilma Rousseff e para o José Genuíno, vai entrar para a história da infâmia do Exército Brasileiro, assim como o babaca que lidera esse 58º Batalhão de Infantaria Motorizada. São duas pessoas que, quando o movimento conservador criar mais momento, for mais forte, vão ser reconhecidos nominalmente. Olha só, esse aqui é comunistão, esse aqui, se não estiver envolvido com a agenda da esquerda, é fraco, foi um generalzinho fraco, ele não teve coragem de defender os seus militares, né? Afinal, ele está concedendo medalhas a vagabundos que ou eram amigos ou atiraram e soldados, ou eram amigos de vagabundos que atiraram e soldados, ou eles mesmos atiraram e soldados do Exército Brasileiro que estavam lidando com uma questão de segurança nacional. Esse coronel aqui provavelmente vai ficar para o rol dos heróis, dos novos heróis brasileiros. Ainda mais se ele tiver algum tipo de punição. Eu também não estou nem aí com punição. Eu gostaria mesmo de receber uma punição por falar a verdade, porque isso daí seria um sinal, uma mostra para os senhores de que não se pode mais falar a verdade no Brasil. Não se pode mais ter opiniões justas e corretas no Brasil. Ok? Então, parabéns aí, Coronel Celso Osório Souto Cordeiro. O senhor é corajoso. O senhor realmente é um bom militar, não é como esses outros militares de esquerda que estão só esperando que o governo lhe dê uma vaguinha no conselho da Petrobras, ou da Imbel, ou de alguma empresa controlada pelo governo. Então, essa daqui foi a segunda parte do programa. Vou colocar aqui uma música rápida. Antes de continuar com as revoluções comparadas, eu sei que tem pouco tempo, mas a minha intenção não era falar muito mesmo sobre essa revolução comparada, porque
são acontecimentos pontuais que são mais importantes na Revolução dos Estados Unidos e que nós podemos comparar com o Brasil. Então, antes de continuar, vamos com o hino dos Estados Unidos. Ok? Então, muito obrigado e até daqui a pouco. Senhoras e senhores, descansar à vontade, liberdade de ação só no final. Antes de continuar, deixa eu só comentar aqui umas mensagens que eu recebi, que é de um monarquista dizendo que o programa de hoje decepcionou. Não, quem decepciona são os monarquistas, ok? Eu não faço um programa para dizer a mentira, eu não faço um programa para escravizar as pessoas, então para fortalecer ideias escravizadoras como o monarquismo. Se os senhores não gostam da minha posição antimonarquista, se isolem, não ouçam o meu programa. Eu não preciso da audiência de monarquistas. Estão entendendo? Eu estou aqui pela liberdade e não pela escravidão. Eu estou aqui porque eu quero resolver um problema que temos de falta de representatividade de todo mundo. Okay? De todo mundo. Até o esquerdista no Brasil não tem representatividade. Todo mundo no Brasil não há representatividade. Nós estamos sendo conduzidos por um governo tirano que propõe medidas tiranas e executa de uma forma tirana sem passar pelo consentimento da população. Então, se o monarquista lá quer ter um dono, quer ter um rei que resolva os problemas para eles, o problema é deles. Eu não estou pedindo para ter audiência de monarquista. Ok? Esse programa é para homens e mulheres livres. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Basicamente, olha só, eu vou dizer mais ou menos o que estava rolando naquela época. Teve a Guerra dos 7 Anos, que se eu não me engano, ela foi de 1756 até 1763. Foi travada entre a Inglaterra e a França em vários campos de batalha ao redor do mundo, nas colônias e na Europa. Os Estados Unidos participaram dessa guerra, ok? Eles cederam 25 mil homens e eles gastaram milhões de libras no apoio e dando assessoria aos militares britânicos também. Depois disso, tem a questão do John Locke,
que ali fazia mais ou menos 100 anos que o John Locke escreveu aquele tratado sobre os governos, e ele dizia que o cidadão tem direito de derrubar o rei, o tirano, o governante, caso esses vagabundos traiam os seus direitos históricos. Ok? Se nós temos direitos, por exemplo, à propriedade, à liberdade, e os nossos governantes estão tirando isso de nós, sem o nosso consentimento, é bom que nós façamos alguma coisa. Então, os americanos, eles estavam com isso na cabeça também. Era uma população mais letrada, inclusive. Existe um livro bom daquele McCulloch, 1776, em que ele mostra o norte-americano médio, ele era mais alfabetizado que o inglês. Então ele conhecia as obras do John Locke, ele tinha consciência dos seus direitos, ok? Fora isso, o Montesquieu, ele tinha escrevido o seu livro naquela época e propôs essa ideia dos três poderes, da separação dos poderes. Então, a própria Constituição dos Estados Unidos leva em consideração isso, os três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Existe a questão também da militância feminina. As mulheres ajudaram os seus maridos e os patriotas durante a Revolução Norte-Americana. Elas ajudavam administrando a casa, administrando os gastos. Quando os americanos começaram a fazer boicotes, por exemplo, aos tecidos ingleses, elas se reuniam em praças públicas para costurar roupas para vender, ok? Ou seja, elas trabalhavam também. E isso foi interessante porque isso daí deu origem a um movimento chamado maternidade republicana. Ou seja, aquelas mulheres e aqueles homens, eles tiveram filhos que eram principalmente educados pelas mães. E essas mães colocaram na cabeça desses homens e mulheres que construíram os Estados Unidos com esses valores revolucionários, com esses valores de que todos os homens são iguais e que eles têm direitos inalienáveis concedidos pela tradição, pela história, por Deus, por quem os senhores quiserem nomear. Ok? E não é à toa que rápido, os Estados Unidos se tornaram a maior nação do mundo, a nação mais poderosa do mundo, colocando para escanteio o lixo da Inglaterra. Ok? Outra coisa interessante, naquela época, no começo do século XVIII, teve um movimento chamado a Primeira Grande Conscientização. O que foi isso? Basicamente o seguinte, os senhores devem conhecer, por exemplo, cultos evangélicos, aqueles mais legais, aqueles mais agitados, que a pessoa dança, que a pessoa fala, que o pastor grita. Nem sempre foi assim. A gente tem que olhar para a história, pensar que em 1517 que teve uma cisão na Igreja Católica, até lá ainda era aquele negócio chato em latim, coisa e tal. Os protestantes, os primeiros protestantes, eles eram educados, seguiam os ensinamentos do Martinho Lutero, que era católico antes da cisão, ok? Antes das suas 95 teses. E, por isso, as primeiras igrejas protestantes eram também muito ritualísticas. A própria igreja anglicana, criada, se não me engano, em 1532, também era aquela igreja mais chatinha, aquela igreja ritualística, com cultos muito mais solenes. E disso para a Assembleia de Deus, por exemplo, disso para neopentecostais, teve um movimento, ok? Isso daí não surgiu do nada. Como começam a surgir essas igrejas? Essas igrejas mais populares, que as pessoas vão, que as pessoas gostam, que são 5 cultos por semana, e tu vê o crente falando, porra, amanhã tem culto, mas você não acabou de sair do culto? Mas amanhã tem mais. Como surgiu? Nessa primeira grande conscientização.
foi mais ou menos entre 1730 e 1740. Ela foi muito forte, principalmente entre presbiterianos no interior dos Estados Unidos, nas colônias inglesas e mais em alguns lugares. E essa primeira grande conscientização, sabe, esse primeiro, que em inglês é awakening, que é mais ou menos a pessoa acordando, se conscientizando de alguma coisa, ela tinha essas propriedades de ser uma religião mais personalista, ok? Que atingia mais o indivíduo e que não era conduzida por um líder falando por uma massa, ou seja, começam a introduzir a questão do depoimentos de milagres, depoimentos de casos extraordinários, da vibração do pastor. E isso era, naquela época, nos Estados Unidos, até certo ponto bem propagado. Okay? Inclusive, vários pastores lutaram na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Vários pastores incentivaram o seu rebanho a fazer alguma coisa contra a tirania inglesa. Está entendendo? Ou seja, era um fator cultural relevante para que os norte-americanos tivessem mais facilidade para aceitar essas ideias de eles não são diferentes dos lords ingleses. Eles não são diferentes dos ingleses e eles não são diferentes do vagabundo do rei da Inglaterra. Eles são a mesma coisa. Eles são homens, eles nasceram iguais, as pessoas têm que ser julgadas, não pelas suas posses ou então pelo que a sociedade diz que ela é, ou seja, um rei ou um súdito. As pessoas têm que ser julgadas pelos seus valores. Então isso daí foi muito relevante para moldar esse clima de liberdade e revolução entre os norte-americanos. Então, primeira pergunta. O que existe hoje no Brasil para fortalecer essa noção de liberdade? Aliás, existe alguma fonte de valorização da liberdade na sociedade brasileira? Ou a gente só vê leis e movimentos querendo escravizar as pessoas? Inclusive na mídia. A mídia que se diz livre, mas que tenta escravizar os leitores com ideias limitadas e programadas por algum grupo maior de vagabundos socialistas comunistas, fabianos ou revolucionários. Então, a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa, quais foram as condições materiais, os fatos que levaram à independência dos Estados Unidos? Tudo começou depois da Guerra dos 7 Anos, com a Proclamação Real de 1763, restringindo a colonização dos Estados Unidos, além dos Apalaches, que se tornavam o quê? Reserva indígena. Reserva indígena. Proibia a colonização além dos Apalaches. Qualquer venda das terras teria que passar pela Assembleia dos Guaranás, sai daqui. Olha só que chato. Então, isso daí começou a perturbar os norte-americanos. Outra coisa, os ingleses tinham uma grande dívida de guerra, por causa da Guerra dos 7 Anos, e precisavam de dinheiro para financiar a sua dívida. Ok? Então, eles resolveram aumentar os impostos dos norte-americanos, que até aquela época não era uma coisa tão comum. Então, olha só que interessante. Os impostos naquela época eram baixos. Eles lutaram para se livrar de impostos que eram muito mais baixos do que os brasileiros sofrem hoje. Eram muito mais baixos até do que os norte-americanos sofrem. Mas a questão do imposto não era uma questão de ser chato ou não, era uma questão ideológica. Por que estamos sendo obrigados a pagar uma porcaria de um governo que não nos representa? Se a gente não recebe esses recursos. Ou então recebe, mas de uma forma que ninguém quer. Por exemplo, a presença de soldados britânicos em solo norte-americano. Eles começaram a se perguntar isso. Então,
em 64 começam as leis desagradáveis. Inclusive, se você for prestar vestibular, existe um meme interessante para decorar quais foram as leis que a Inglaterra criou para dominar os Estados Unidos, para tirar dinheiro dos norte-americanos. Eu uso esse meme, é Amastoshi. Por quê? AM, em 64, os britânicos criaram a lei do açúcar e da moeda. AM, AS. Em 65, os britânicos criaram a lei do aquartelamento e a lei do selo. Ok? Em 72, os britânicos criaram a lei... Em 67, os britânicos criaram a lei Toshend, que criava impostos para uma série de produtos exportados para os Estados Unidos. Em 73, a lei do chá, que gera o Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Ok? Amas, de Toshend, Xi, CH, lei do chá, 73, e leis intoleráveis em 74, que eram a lei do Porto de Boston, a lei do governo de Massachusetts, uma nova lei de aquartelamento e uma outra lei que eu acho que era relacionada com o julgamento de norte-americanos por britânicos. Mas olha só que interessante. Em cada etapa dessa tentativa de dominar os colonos, eles se organizavam, eles pensavam numa solução, eles se tratavam como irmãos e eles viam uma forma de repelir. Começa com a lei do açúcar em 64 e começou a gerar tumulto, começou a gerar problemas entre britânicos e americanos. Os americanos começaram a ver que os britânicos não tinham boas intenções com eles. Depois disso, a lei da moeda no mesmo ano, que proibia a emissão futura de dinheiro para pagar dívidas. Ou seja, os britânicos queriam impostos dos norte-americanos. Os norte-americanos teriam que se endividar com alguns banqueiros, provavelmente ingleses, para pagar essa dívida com a Inglaterra. Só que eles não queriam moeda ruim. Eles precisavam pensar, se os norte-americanos não tiverem o controle da emissão de moeda, títulos, seja lá o que eles tinham na época, eles vão nos pagar com títulos desvalorizados, com uma moeda desvalorizada. Então criou a lei da moeda em 64. E isso já gerou problemas. Inclusive, o Benjamin Franklin, ele diz que o que gerou a Revolução dos Estados Unidos, o fator principal, era essa lei da moeda. Em 65, como eu já disse, a lei do aquartelamento, que obrigava os americanos a pagar o abrigo, o sustento das tropas britânicas estacionadas nos Estados Unidos. Isso daí foi muito contestado, teve tumulto, mas a principal lei, historicamente falando, que a historiografia culpa pela a Revolução dos Estados Unidos, é a lei do selo. Foi a lei do selo que motivou os filhos da liberdade a se organizarem para quê? Para evitar que essa lei fosse colocada em prática. Se eu não me engano, foi um governante. Olha só, vamos comparar esses generais frouxos que têm concedido medalhas a bandidos e cumprido ordens para lutar contra brasileiros, contra irmãos. Vamos comparar o valor desses generais com o governador, se eu não me engano, de Nova York, em 65, que, quando os britânicos mandaram um carregamento de selo para que fosse usado pelos colonos, ele falou assim, não, eu não vou receber isso. Ah, não vai receber isso? Então tu não vai ser mais o governador. O rei vai te tirar dessa posição. Então me tira. Mas eu não vou ficar para a história, não vou entrar para a história como babaca que escravizou, que ajudou vagabundos a escravizarem meu povo. Mais ou menos isso que os senhores têm que pensar quando lembram da questão da lei do selo. Mas os filhos da liberdade, eles se organizaram, eles começaram a criar atrito com as pessoas que aceitassem a usar esses selos. Existia crítica, as pessoas eram mal vistas, existiam brigas,
Mas no começo, esses Filhos da Liberdade eram grupos secretos, ok? Eles inclusive assediavam os governadores. Eles, olha só, eles queimaram registros da corte do vice-almirantado e saquearam a casa do chefe da justiça, que na época era o Thomas Hutchinson, que depois passou a ser governador de Massachusetts. Mas os Filhos da Liberdade surgem em Boston, ok? Inclusive eu tive o prazer de conhecer Boston recentemente, cidade muito bonita. Infelizmente, hoje em dia está sendo dominada por democratas e por vagabundos comunistas. Mas, pelo menos, eu pude ter o prazer de visitar Lexington e Concord, onde homens bravos, homens nobres, morreram e sobreviveram lutando pela liberdade. Ou seja, homens como nós, senhoras e senhores. Então, num ato de protesto, os Filhos da Liberdade fizeram essa ação contra o chefe da justiça, Thomas Hutchinson. E, principalmente, o Congresso da Lei do Selo, em outubro de 65, que eu também tive o prazer de comparecer, de visitar, quando eu estava em Nova York, que fica no Federal Hall, fica ali na própria Wall Street. Fica pouco... fica, se eu não me engano, 2 prédios além à esquerda da Bolsa de Valores de Nova York. 2 prédios à esquerda, no lado esquerdo da rua, fica o Federal Hall, onde os Filhos da Liberdade em Nova York se organizaram no Congresso da Lei do Selo, com representantes também de 9 outras colônias. Para quê? Para planejar um boicote. Eles começaram a boicotar os produtos ingleses nessa época. Mais do que isso, eles propuseram uma declaração de direitos e queixas, em que eles cunharam aquela questão do não haverá impostos sem representação. Se vocês querem cobrar impostos da gente, permitam que os nossos representantes vão até o Parlamento Britânico e debata a questão dos impostos. Sem isso, nós não aceitamos. E eles não aceitavam. Era isso ou nada. É por isso que eu sou duro aí com o pessoal dos monarquistas. Eu sei que tem pessoas boas entre eles, mas não tá. Minha liberdade não está em jogo. Entenderam? O monarquista aqui tem a paciência de continuar me ouvindo. Minha liberdade não está em jogo. Nós nunca chegaremos num consenso. Eu luto por liberdade, tu luta por escravidão. Da mesma forma que esses esquerdistas vagabundos. Então, não peça para se aliar comigo, se aliar com a direita, se aliar com conservadores, se aliar com o libertário, que os senhores não vão conseguir. Por quê? Porque existem coisas que são valores. Tem coisas que não estão para venda. Okay? Minha liberdade não está para venda. Eu não vou me aliar com o vagabundo que vai me escravizar menos. Eu não vou me aliar com o PSDB porque ele implanta uma agenda de socialismo fabiano e eu acho isso melhor do que o socialismo revolucionário petista. Não vou. Minha liberdade, minha capacidade de pensamento livre não está à venda. Eu não vou me aliar a vagabundos do PSDB. É simples. E os Filhos da Liberdade mantiveram isso até o fim. Nós vamos fazer boicote contra os produtos ingleses. Nós não vamos aceitar esses selos. Por quê? Porque isso daí é opressão. E eles não iriam aceitar impostos até que tivesse um representante no Parlamento Britânico. Então isso daí foi importante, um movimento importante para a Revolução Norte-Americana. Mas, mais adiante, teve a Lei Townshend. Por quê? Os britânicos são assim, eles fazem uma merda, deixa a situação, a poeira baixar e fazem outra lei, outra atividade para tentar atingir seus objetivos. Então a Lei Townshend aumentou impostos de vários produtos, papel, vidro, alumínio, chá, um bocado de porcaria. Essa Lei Townshend também gerou uma série de protestos que obrigou os britânicos a voltarem atrás em uma série de produtos, com exceção do chá. Okay? Só para deixar claro, foi uma barganha para deixar claro
que os britânicos poderiam determinar os impostos aos Estados Unidos, e eles compraram uma certa paciência dos norte-americanos, tirando os outros impostos da jogada. Os norte-americanos não gostaram, ok? Isso daí acalmou uma parte deles, mas muitos deles não estavam querendo negociar e mantiveram suas organizações, suas reuniões contra essa opressão britânica. Tanto é que em 5 de março de 1770 eu também fui lá, também visitei a Old State House. Se o senhor ou a senhora é bom de história, me responda agora aí pelo Skype o que aconteceu no Old State House. Eu não vou falar o nome, vou ver se alguém vai me responder. Se me responder, eu dou parabéns. Se não responder, eu falo aqui. Mas é o seguinte, o que aconteceu no Old State House? Estava naquele clima de atrito entre britânicos e americanos. Havia já uma iniciativa da coroa britânica de mandar soldados para os Estados Unidos para impor as suas medidas, as suas vontades. E acontece que um soldado britânico e um norte-americano começaram a debater, aparentemente porque o capitão desse soldado britânico não tinha pagado a conta de um alfaiate ou de um sapateiro, não me lembro ao certo. Não tinha pagado a conta. Parece que ele pagou a conta, mas teve a briga mesmo assim. Esse conflito fez com que os norte-americanos, que já se sentiam oprimidos, se reunissem. Foi se montando uma série de pessoas ao redor desses dois. E os britânicos que estavam alojados no Old State House, eles tiveram que mandar alguns outros britânicos, outros soldados, para pegar esse soldado que estava no meio de um tumulto e levar para o abrigo, para o quartel. Acontece que tinha troca de empurrões, um empurrava o outro, mas um dos patriotas, um dos rebeldes, jogou, se eu não me engano, uma bola de neve ou então um pedaço de madeira num dos soldados. Os soldados não tinham ordem para atirar, ok? O capitão dos soldados não deu a ordem para atirar, só que eles atiraram mesmo assim, matando 5 pessoas e ferindo outras 6 pessoas. Qual foi esse evento? Que evento foi esse que eu acabei de descrever? Pô, os senhores têm que saber. Tem que saber. O massacre de Boston. Esse foi o massacre de Boston. É muito importante para ver mais ou menos qual é a cabeça, a nossa cabeça. O que passa na nossa cabeça? Nós entendemos o que é justiça. Ok? Nós sabemos o que... Por exemplo, se eu fosse um advogado e tivesse essa questão do conflito entre vagabundos, indígenas e os fazendeiros lá. E os dois trocaram tiros. Eu provavelmente, eu inclusive estou com essa ideia de me formar em direito só para proteger esse pessoal que está sendo agredido por vagabundos do MST ou do movimento indígena. Mas pode ser o caso de eu pensar, pô, nesse caso aqui, do índio que estava lá liderado por esse vagabundo, que ele fez alguma coisa que não era para fazer, vamos ver o que ele fez direitinho para ver se uma pena determinada pode ser aplicada ou não a ele. Ok? Para não simplesmente puni-lo por raiva, puni-lo porque ele atirou sem motivo. Porque era uma situação complicada. Existia uma briga, uma guerra de classes, que nesse caso foi imposta pela monarquia britânica. Existiam inocentes dos dois lados. Existiam soldados inocentes do lado britânico. Eles também estavam cumprindo ordens. Eles também eram escravos do regime britânico. A vida do soldado não era melhor do que a do colono norte-americano. E eu estou falando isso só para deixar claro que o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, irmão de Samuel Adams, ele foi um dos advogados dos soldados que atiraram nesses bostonianos, do pessoal de Boston, que atiçou esses soldados. Porque havia também um conceito, se eu não me engano, ele estava presente, ele viu que teve troca de empurrões, os rebeldes atiraram
é legítimo esperar de uma pessoa acuada seu pleno raciocínio, esperar que seja mais, que fosse o quê? Espancado. Não é normal. Da mesma forma que eu insisto nessa questão da gente se colocar em favor dos policiais paulistas, ok? Eles estão sofrendo, eles estão sendo perseguidos, eles estão com medo. Nós não podemos simplesmente fazer que nem o vagabundo do Alckmin, que está tirando o apoio aos policiais. Tem que entender, olha só, vamos investigar o que está acontecendo. As pessoas que os policiais estão tentando se proteger, estão tentando perseguir para quê? Para acabar com essa onda de mortes. Elas são culpadas, são inocentes. Vamos ver, antes de condenar os policiais e dizer que são bandidos de farda. Okay? Por isso que eu me coloco em favor desses policiais. Eles não estão numa situação normal, eles estão no meio de uma guerra. Nós temos que valorizar esses policiais. O senhor que é casado com uma policial tem que ter mais respeito ainda pela sua esposa. As senhoras que são casadas com policiais ou até militares tenham mais atenção com seus maridos, porque é um momento em que toda a sociedade precisa se unir para defender e para apoiar os nossos policiais. E naquela época, o John Hancock, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, foi um dos revolucionários, ele defendeu os soldados, porque não é legítimo também esperar que pessoas acuadas reajam de uma forma imprevista. Eu nem preciso dizer que é completamente diferente dos vagabundos dos Guaranás Sai Daqui, ou seja, dos Guaranis Caiovais, e dos vagabundos lá em Corumbiara, que partem para agressão. Eles estão agredindo, a polícia não tem esse costume de chegar atirando, eles só querem cumprir o seu dever. Eles querem ir até lá, tirar eles de lá, porque são bandidos. Eles, os sem terra, os índios, são bandidos invadindo propriedade alheia. Porque são situações diferentes. Mas olha só, essa é a nossa cabeça. Nós não estamos interessados em injustiça. Eu não estou interessado aqui, por exemplo, quando eu estava debatendo com os integralistas. Tem um babaca lá, que eu não vou nem falar o nome, porque eu disse que eu nem ia falar o nome mesmo, que a argumentação dele é difamar e ofender. É só isso. Não é a minha praia, eu não vou fazer isso, eu não vou entrar no jogo dele. Eu não vou entrar no jogo de esquerdistas. Eu não faço isso, não é a nossa ideologia. Eu não debato com ofensas, eu debato com ideia. Ok? Quando eu chamo de vagabundo, terrorista, criminoso, é porque é. Não é uma tentativa de desmoralizar a pessoa. Okay? Tanto é que, por exemplo, eu deixei claro, tem integralista que está lá porque não conhece direito o que é doutrina. Tem pessoas jovens que estão sendo seguidas. Tem pessoas que, no movimento indigenista, estão simplesmente sendo lideradas, são pessoas ignorantes que não sabem o que está acontecendo, mas acabam fazendo uma coisa errada. Tem que responder pela coisa errada, mas não tem que ser perseguida porque é parte da gente. Ok? A nossa cabeça é diferente da deles, senhoras e senhores. Então é importante que os senhores conheçam esse massacre de Boston. Posteriormente, aí que começa, olha só, tem uns 6 minutos só, eu vou falar a parte mais importante, mas eu vou falar só sobre a Revolução Norte-Americana no próximo programa. Então o que eu queria deixar claro nessa Revolução Comparada são 4 momentos específicos desse processo de independência. Em 72, houve uma questão chamada Questão Gaspé. Os britânicos, oprimindo os norte-americanos, colocaram um barco específico para fiscalizar os barcos norte-americanos para evitar os contrabandos e as fugas das leis que eles estavam criando. Eis que esse era uma escuna Gaspé, ela estava perseguindo um barco correio norte-americano que provavelmente tinha informações importantes que eles estavam transmitindo. Eis que um bando de filhos da liberdade se unem, eles invadem o barco, rendem a tripulação, eles não matam ninguém, mas tem o caso lá de um tiro que pega de raspão no marinheiro, e esse é um incidente que foi mal visto. Okay? As pessoas na época, olha só, em todo movimento, não vai existir aquelas maçãs podres.
Ok? No nosso movimento eu tenho certeza que vai aparecer um sem noção. Já aparece sem noção, né? Vai aparecer um sem noção. O que importa é que quando apareça, nós critiquemos. Ok? Se aparecer, por exemplo, novamente, essa questão do debate com os integralistas. Tem esse senhor que fica ofendendo coisa e tal. Se eu sou integralista, eu falo, olha só, eu estou debatendo lá com o cara está errado. Mas tu, para ter esse linguajar, tu não está certo não. Tu só está xingando o cara. Onde está seu argumento, Zé Maria? Se fosse eu, por exemplo, eu debatendo aqui com os senhores, me desculpem, com os monarquistas ou então com os esquerdistas. Aí vem o babaca que começa a falar assim, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou não sei o quê. Nós temos que se manifestar. Nós temos que falar, pô, que porra é essa? Tu acha que tá onde? Na casa da mãe Joana? Por acaso a gente já declarou algum tipo de guerra? Por acaso tem uma guerra civil aqui pra gente simplesmente sair xingando essas pessoas que muitas vezes estão sendo conduzidas por vagabundos? Não é assim que as coisas funcionam. Se vai criticar, se vai dar um adjetivo, que seja justificado. Seja porque o cara é bandido mesmo, seja porque defende bandido, seja porque ele quer acabar com sua liberdade, mas fala, olha só, estou te chamando disso, de vagabundo, de criminoso, porque tu cometeu crimes no passado e nunca disse que se arrependeu. Só por causa disso. Não é porque eu quero te ofender. Então, os nossos atuam assim, os deles não. Os deles, por exemplo, eu vi entre os esquerdistas do integralismo, tinha lá 2 ou 3 babacas que só sabiam ofender, só sabiam usar ad hominem. Não tinha um entre eles para falar assim, ó, eu estou debatendo civilizadamente com o Guilherme, com o Patriota. Vocês estão errados de só ofendê-lo e não usarem argumentos. Porque eu faria a mesma coisa. Então, esse caso Gaspé é emblemático porque uma agressão britânica, um ataque norte-americano, acontece uma coisa errada, o que eles criam para se precaver e para debater quais são as consequências disso que aconteceu? Os comitês de correspondência. Os comitês de correspondência que já eram usados de uma forma contida, eles passam a ser usados para debater esses atritos que estão acontecendo com frequência contra os britânicos. No segundo momento, a lei do chá, uma agressão britânica, uma tirania. Os norte-americanos se unem em torno do Boston Tea Party e fazem, na noite de 16 de dezembro de 2012, aquele movimento que foi invadir o porto de Boston, jogar o chá, aquele chá que oprimia eles, fora. E olha só, as propriedades violadas nessa atividade foi o chá que oprimia e foi o cadeado do porto. O cadeado que fechava o porto, que eles tiveram que quebrar para ir até lá e jogar o sinal de opressão fora. Só que eles tiveram a paz interior de restituir o cadeado e pedir desculpa pelo cadeado, porque o cadeado não tinha nada a ver com a história. O cadeado estava ali, era de alguém, eles não eram vagabundos que queriam acabar com a propriedade alheia, tocar horror, eles queriam se livrar de uma escravidão. Okay? Essa é a nossa mentalidade. Estão entendendo, senhoras e senhores? Mas, pois bem, só tem 30 segundos aí para o final do programa. Me desculpem pelos excessos. Me desculpem por não poder terminar a história dos Estados Unidos hoje. Eu vou fazer isso no próximo programa, quinta-feira. Então, muito obrigado por terem assistido. Descansar à vontade, liberdade de ação.